a variação de 0,5%, que é o estipulado por lei. Então ela não é significativa, mas é muito segura. Então, por exemplo, para a pessoa que é conservador, é o ideal, porque ela vai ter lá garantia do governo federal, que o dinheiro está guardado, que ninguém quebra, que se quebrar paga a conta, tudo bem. Mas é uma aplicação hoje que, para surpresa, ela é muito utilizada justamente por causa dos valores. Mas não é por causa dos valores que deveria ser, é por causa que as pessoas precisam ganhar esse conhecimento de ver as outras aplicações. Tipo, os fundos de renda fixa. Esses são os fundos para pessoas conservadoras ou moderados que devem ser mais utilizados. Esses fundos são lastreados em papéis da dívida pública, os chamados certificados de depósito interbancários, e pelas taxas chamadas Selic, né, que se ouve muito falar, que é esse mercado onde os bancos emprestam dinheiro entre si e emprestam ao governo. Lembra? Eu falei que o Copom determina a taxa de juros e essa taxa de juros é que lastreia o mercado. Essa taxa de juros que o Copom determina é a que vai ser utilizada nesse tipo de remuneração da renda fixa, que pode ser composto de CDI, mais alguns outros tipos de títulos, como o CDB, que é um certificado de depósito bancário, onde eu deposito com a garantia que o banco vai me remunerar. Os dois têm muito próximo o mesmo valor. Esses fundos são muito atraídos para as pessoas conservadoras e para os moderados. Hoje os bancos trabalham em pagar para você até 99% do valor deste CDI. Ou seja, um exemplo, tá? Você tem um CDI de X%, tá? O banco vai remunerar a sua aplicação, então o fundo vai lhe pagar 90% até 99% deste valor. Tá? Isso hoje é uma das aplicações. Até 99% eu digo porque depende do fundo. Depende do fundo, depende da instituição. Tem instituições que pagam 90%, pagam 95%, pagam 93%. Tá? Agora, os fundos de renda fixa são excelentes para médio e longo prazo, para períodos acima de um ano, aonde você vai comprando cotas desse fundo e elas vão ser remuneradas pelo CDI, que é a taxa de referência de mercado. Essa sempre vai estar acompanhando a média inflacionária do país ou localmente a sua. Tá? Então, é uma aplicação hoje que tem os seus méritos por dar essa segurança. É um rendimento médio, é uma forma fácil de aplicar. Hoje tem várias instituições com N fundos desses. Tá? O que nós temos depois são os fundos de risco, onde aqui nesses fundos de risco também entram as pessoas que são moderadas e as pessoas que são agressivas. O fundo de risco são lastreados ou em ações ou em câmbio. Câmbio se diga aqui moeda estrangeira, seja ela dólar, euro ou outras moedas. Tá? Esses câmbios ou esses fundos são também otimamente iguais, bons de aplicar, que nem o de renda fixa. Só que com uma pequena diferença sutil, mas faz a grande diferença na hora de você tomar a decisão. Se você for uma pessoa moderada, que vai por 25% nesse médio ou alto risco, pense que esse investimento é pelo menos por mais de 12 meses. Tá? Tanto seja num fundo de ações quanto num fundo cambial, por mais de 12 meses. Porque abaixo disso, você não tem controle. Porque as ações e o mercado de câmbio sofrem influências que nenhum de nós aqui consegue prever. Mesmo as pessoas do ramo, do mercado, tanto de câmbio quanto de ações, são pessoas que vão precisar de muito conhecimento, estar com isso há muito tempo para ter uma noção de talvez acertar sobre eles. Então, é de longo prazo, é de pôr o seu dinheiro mais lá para frente. Para aquelas coisas que você vai querer fazer só daqui 1 ano, daqui 2, comprar a sua casa na praia, ou comprar um outro bem qualquer que você esteja programando trocar daqui a algum tempo, seja um veículo ou um eletrodoméstico. Esses já são outros tipos de risco que você não deve correr. Algumas empresas têm esses tipos de fundo,
tanto as instituições financeiras quanto as instituições físicas, pessoas jurídicas, porque elas fazem uma proteção. Ela tem a sua receita em moeda estrangeira e ela se protege fazendo aplicações nesse tipo de fundo. Mas é bem mais específico, ok? Depois nós viemos com o câmbio propriamente dito e com as bolsas de valores. Esses dois tipos de aplicações são aí para só as pessoas, vamos dizer assim, agressivas. Primeiro porque a bolsa de valores, no nosso mercado brasileiro, ela é ainda incipiente. Tá? O grande público ainda não tem um acesso tão fácil, porque você precisa de uma corretora que para comprar e vender as suas ações. Muitas empresas ainda não determinaram, houve uma mudança na legislação das empresas de sociedade anônima. Nós não temos ainda uma cultura tão enraizada, então ainda nós precisamos de um pouco mais de espaço de tempo. Comprar ações, recomendo, se você for comprar de ações de empresas que são extremamente sólidas e muito a longo prazo. Aí para períodos de 2 anos, abaixo disso não vale a pena correr o risco, a não ser que você seja do ramo. Né? Se você for do ramo, aí faça isso. Aí você vai saber o que está fazendo, você vai acompanhar de perto. Exemplo disso foram as aplicações em fundo de garantia que foram transferidas para fundo de ações de uma companhia estatal e que renderam uma quantia muito melhor e mais significativa do que o fundo de garantia por tempo de serviço. Tá? Esse é um tipo de aplicação que tem que ser muito bem estudada. Tá? Essa não é para a pessoa que seja mais conservadora. No caso do câmbio, se você for fazer uma aplicação em câmbio, que seja também a longo prazo, ou que seja como reserva de valor. Eu, por exemplo, vou fazer uma viagem com a família, ou eu vou ter que pagar um estudo para um filho no exterior, ou qualquer coisa parecida, aí você, como reserva de valor, compra a moeda. Mas procure comprar essa moeda depois de olhar bem o mercado. Porque senão você compra ela na alta. E não é essa a regra. A regra é comprar na baixa e vender na alta. Isso é o mercado acionário e de câmbio. Mas, como nós não somos especialistas no ramo, nós temos que dar essa função a pessoas que são consultores, economistas, pessoas do ramo mesmo, para nos darem esse subsídio a essa aquisição, talvez, desse tipo de aplicação financeira. Ok? Mas deixe isso para uma reserva de valor. Pense a longo prazo. Umas ações podem lhe dar lucro, dividendos, rendimentos, mas pense ela para 1, 2, 3, 4, 5, ou para o futuro do seu filho, ou qualquer coisa parecida. Tá? Assim, nós conseguimos ver as aplicações como um todo. E na próxima visão que a gente vai ter, eu quero colocar para vocês como uma aplicação dessas pode fazer com que você reverta a sua situação no prazo médio de 1 ano, tá? Para um poupador, um guardador de dinheiro e adquirente de bens. Bem, e agora com todas essas informações, como eu planejo o meu futuro agora? Essa pergunta eu peço a gentileza de ser respondida também no próximo bloco. E você já sabe que deve acessar o site DTCom para tirar suas dúvidas e fazer os testes de avaliação. O endereço é www.dtcom.com.br. Você também pode utilizar o telefone. O nosso DTCall é 0800 703 3180. É um minutinho só, nós já voltamos. Chegamos ao último bloco da segunda aula do curso Finanças Pessoais com o consultor Alan Krasa. Palestrante, e agora, com todas essas informações, como eu planejo o meu futuro agora? Bom, pessoal, agora nós temos que começar a estabelecer, são as nossas metas, o nosso planejamento. Todas as informações que nós vimos, todos esses detalhes que nós passamos, agora nós precisamos aglutinar isso, somar isso, fazer com que isso trabalhe a nosso favor. Então, antes de mais nada, vamos ver uma definição sobre planejamento
para que a gente possa entender o que nós vamos trabalhar nesse último bloco com o resumo de tudo mais. Organização, economia, previsão e meta são segredos indispensáveis para crescer. O que nós temos aqui? Nós temos que nos organizar no momento de começar a elaborar o nosso orçamento, de revisar as nossas despesas, de adequá-las, de mensurá-las, mas começar a colocar metas e planejamentos futuros para a nossa vida. Nós podemos começar, como eu falei no primeiro bloco da primeira aula, de uma maneira simples, tranquila e calma. Eu não quero transpor aqui as barreiras das necessidades, inventar custos muito altos para se começar com isso. Uma folha de papel e um lápis. É por aí que nós precisamos para começar. Primeiro, estipular, através do meu orçamento, qual seria o meu próximo orçamento. Se eu tenho um orçamento de receita e despesa do meu mês anterior, com essa base eu posso construir o do meu mês subsequente. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um orçamento do mês de janeiro e eu quero construir o do mês de fevereiro, eu posso certamente fazê-lo com uma garantia de até ter despesas a menor nos custos diários, por exemplo. No mês de janeiro eu comprei 30 dias de pão, né? 31 dias de pão, 31 dias de panificadora. No mês de fevereiro vão ser só 28, se for ano bissexto 29, então eu vou economizar 2 dias. Então eu já posso montar o meu orçamento para o mês seguinte. Isso é começar a planejar, é começar a medir aonde eu vou chegar. Estipular metas, como bem dito no início dessa segunda aula, só sabe aonde vai chegar quem tem lugar para chegar. E nós precisamos determinar isso. A partir do momento que se começou a criar economias, a readequar despesas, a equilibrar o seu orçamento, você começou a ter sobras de caixa. Ou a preparar o seu orçamento para que no futuro você tenha essas sobras, essas economias para aplicação. E para que esse dinheiro aplicado se converta em bens, em benefícios de bem-estar, de conforto para você e para sua família. É aí que nós precisamos ser organizados. Pegar e começar a montar. Vamos fazer uma regra que eu acho muito simples, que é fazer por partes. Vamos começar de um mês, vamos fazer para 2, 3 meses, depois 6 meses. A partir do momento que você entra nesse ritmo, você vai chegar a um ponto que isso vai fazer parte da sua vida. Se você ainda utiliza algum sistema informatizado, que existem no mercado, de excelentes marcas, ou até mesmo planilhas eletrônicas, você pode programar para que ela faça isso para você. Ela já programa, por exemplo, que no mês de janeiro do ano que vem você vai ter uma despesa que não é mais inesperada, que é o imposto do seu veículo. Que no janeiro e fevereiro do ano que vem você não vai ter mais uma despesa inesperada, que é o imposto do seu imóvel. Por quê? Porque você já tem conhecimento através do seu orçamento que você foi elaborando a partir desse momento. Então, começar a construir isso, a planejar. Vamos dar uma olhada mais à frente. Como é que eu chego às minhas metas? Primeiro, eu preciso estabelecê-las. Estabelecer como? Não adianta eu chegar para vocês e dizer, não, a minha meta é subir o K2. Meu objetivo é ficar bilhardário. Gente, metas e objetivos tem que ser um degrau de cada vez. Seja você uma pessoa, ou a sua família, ou um casal, estabeleçam em comum as suas metas, os seus objetivos por um determinado período. Mas façam por períodos plausíveis e com metas plausíveis. Por exemplo, se em um ano eu quero trocar de automóvel, o que eu vou precisar fazer para o meu orçamento, guardar para que eu possa comprar esse automóvel ou trocar esse bem? Essa é uma meta. Não pense o seguinte, em um ano eu vou comprar uma Ferrari, porque aí você primeiro vai ter que ter muito dinheiro para ficar jogando na Mega Sena para ganhar aqueles milhões todos para comprar a Ferrari. Então vá degrau a degrau. Esse exemplo do automóvel, eu gosto de elaborar ele um pouco mais. Vejam, lembram que nós falamos sobre financiamentos? Nos financiamentos nós falamos em comprar um carro por leasing, por CDC e pagar prestações. Hoje, um financiamento de um automóvel
Tá? Pode ser feito de várias formas, mas hoje, tanto no mercado de seminovos como no mercado de usados, há uma prática de prazos longos para se diminuir a prestação. Hoje, um plano de 48 vezes, na média, pela taxa de juros de mercados que a gente encontra, vai dar uma prestação de R$500 em 48 meses. Gente, no orçamento, R$500 pode representar 20% se você ganhar 1.000, pode representar 10%, pode representar 5%, 20%, 30%, 40%, pode até representar o seu orçamento todo. Então, muito cuidado com isso. Se você tem um bom veículo, que ainda tem um bom prazo de vida, por que não usar a cabeça nessa hora? Tá certo, às vezes por impulso, por necessidade, eu preciso trocar meu carro, realmente, está na hora, eu posso me arriscar a ter uma prestação. Veja só, se eu pegar R$400 aplicados a 1% de juro ao mês, tá? Por 36 meses, tá? Isso vai me dar aproximadamente 17.400 e alguns reais e alguns centavos. Veja só, o carro que eu estaria comprando aqui era um carro popular, gente, em torno de R$14.500. Se eu fizer a economia em 3 anos, tá, de R$400, há uma taxa de juros de 1%, que não é nem uma taxa de poupança, nem uma taxa de fundo de renda fixa, uma taxa intermediária, em 36 meses, ou seja, um ano antes, eu tenho o dinheiro que eu teria que gastar hoje para comprar o carro, mais algo a mais. Essa diferença de praticamente R$2.800 aqui, que corresponderiam a 20% de acréscimo no valor do carro aqui dos 14.500, eu não acredito que em 2 anos ou em 3 anos esse carro suba na mesma proporção, 20%. Porque a briga, a concorrência é muito grande. Se acontecer isso de subir os 20%, com os 17.000, o carro pode estar custando 18.500. Você pode ir lá negociar, chorar, pedir desconto, brigar, conseguir, e aí sim. Ou se você ainda precisar financiar, a diferença que você vai financiar é muito menor. Nós estamos falando daí de uma diferença de R$2.000 que você pode fazer, em vez de fazer em 36 vezes, você pode fazer em 12 vezes dentro do teu orçamento. Quer dizer, você pode planejar, você pode pôr uma meta, um caminho a trilhar muito mais tranquilo. Então, por isso, estabeleça suas metas, seus objetivos. Segundo item, elabore seu fluxo de caixa. Agora eu vou voltar lá no primeiro momento que a gente conversou sobre o modelo de orçamento. Elaborar o fluxo de caixa, gente, é fazer com que você coloque, tá, como nós começamos lá, data, receita e despesa. Tá? Vocês vão ter um exemplo no material que vocês vão observar. Mas vamos colocar aqui, 01, 02, 05, dia 18, dia 20. A gente sabe as datas que a gente tem as despesas. E nós sabemos quando que nós recebemos, que normalmente é em torno do 5º dia útil. Digamos que aqui tenha sido a nossa receita, vamos ver um valor médio de R$1.500. Se até aqui eu tive que estar negativo, ou seja, eu tive aqui menos R$50, menos R$100, e aqui eu recebi, eu começo a ficar positivo aqui. Tá? Aí digamos que aqui eu vá tendo mais despesas, 300, tá? Menos 200, e sucessivamente. E que no final do mês, eu fecho o mês novamente negativo, ou seja, faltou dinheiro. Quando eu observar o fluxo de caixa, se eu realizei meu orçamento, se eu me programei, se eu comecei a reduzir despesas e guardar dinheiro, eu vou ver em que momento desses datas, ou seja, em que dia do mês começou a faltar dinheiro. Digamos que no dia 25 que eu tinha um pagamento de R$500, é que foi o dia que eu passei da minha condição de saldo positivo para um saldo negativo.
Se eu aí vou precisar de um suporte financeiro, em vez de ir pegar um dinheiro emprestado no banco, eu tenho uma aplicação, por exemplo, em poupança ou em renda fixa, que vença perto desta data, de preferência antes dela, para que eu não perca o rendimento, e aí sim eu vou fazer um resgate, digamos, de R$200 para equilibrar meu orçamento. Aí é a função do fluxo de caixa. A partir daí, de você elaborar esse fluxo, você fez o orçamento de um mês, programou do mês seguinte, fez o fluxo real dele. No terceiro mês, você já sabe quanto entra e quanto sai. E em que dia entra e que dia sai. Aí você consegue administrar os seus recursos para aproveitar melhor e postergar despesas que podem esperar. Eu poderia deixar uma despesa que seria anteriormente à data do meu recebimento, passar ela para depois do meu recebimento e antes de eu receber o dinheiro de uma aplicação financeira. Então eu posso reestruturar. Isso é muito saudável porque às vezes nós temos uma posição negativa no nosso, vamos dizer, balanço doméstico, no nosso orçamento doméstico, como nós vimos naquele exemplo lá atrás, de 4%, que nós podemos resolver apenas mudando de posição. Eu posso pegar, por exemplo, uma despesa que era no dia 2. Era uma despesa de telefone. Ligo para a companhia telefônica e passo a data de vencimento para frente. Daí já não pago juros sobre mais aquela conta. E se tiver, gente, que pagar juro, olha a conta primeiro. Porque às vezes você escolhe a conta errada que o juro é mais alto. Atrás é que o juro for mais barato. Para você poder reorganizar. Por isso precisa elaborar o fluxo. O fluxo em que o dinheiro sai e o dinheiro entra. Para você ir ajustando essas entradas e essas saídas, para que você vá diminuindo, se você tiver um problema de saldo negativo, ou que você vá aumentando o bolo do que você tem aplicado. Porque às vezes existem exemplos onde a pessoa saca todo mês o dinheiro do rendimento da sua poupança para cobrir a falta de dinheiro. E isso é errado. Diminua a sua despesa para não ter que sacar o dinheiro. O dinheiro tem que crescer. O dinheiro foi feito para chegar a um ponto onde ele vai trabalhar para nós. Que é essa, aonde nós queremos chegar lá na frente, aonde nós estamos pensando na nossa aposentadoria. Tá? Então, programar o seu patrimônio é muito importante. Por quê? Elaborando o fluxo de caixa, você chega a essa condição de programar o seu patrimônio. Poxa, hoje eu tenho 25 anos de idade. 25 anos de idade, tem a vida inteira pela frente. Mas comece já, faça já, comece agora. Aí você que está me assistindo, você, poxa, mas eu tenho 45, agora já não dá mais tempo. Não, comece já que dá tempo. Dá tempo e está em hora de fazer isso. De programar o seu patrimônio para que você, se não conseguiu adquirir até agora, comece a adquirir a partir de agora. Crer em você, ter o seu sucesso, é pensar nisso. Porque na hora de comprar um patrimônio, você tem que pensar em outras coisas. Coisas que vão impactar o seu futuro orçamento. Digamos, comprar um imóvel, tem um imposto sobre o imóvel, tem um imposto governamental, tem um imposto disso. Temos que mensurar isso também. Não é apenas o imóvel. Veículo, a mesma coisa. Um bem de consumo, a mesma coisa. E uma coisa importante, tanto para quem tem 25 anos, 20 anos, 30, 35, 40 ou 50, é preparar o seu planejamento do seu plano de aposentadoria. Hoje em dia, você percebe um recebimento mensal da ordem de R$1.000, R$1.500 por mês, R$2.000 por mês, seja lá o valor que for. Não deixe para amanhã para você pensar que os órgãos do governo ou que alguma instituição governamental vai conseguir suprir a sua necessidade de aposentadoria. Isso não é verdade. Não foi verdade e não será verdade. Gente, as instituições públicas de financiamento de aposentadoria não têm capacidade para isso. E hoje você tem que usar de planos de aposentadoria ou planos de previdência privada que a sua empresa fornece, que o seu grupo de empresas fornece, ou que instituições financeiras sólidas, veja bem, fornecem. Onde hoje, aquela economia que você iria fazer dos 400 para comprar o carro, você pode fazer hoje dos 400 para você colocar numa aposentadoria que vai te render um dinheiro quando você parar de trabalhar. E aí você poder dizer que você pôs o burro na sombra. Porque senão, você vai deixar o tempo passar e quando chegar em cima da hora, você vai descobrir que você não conseguiu. Ou guarda o dinheiro de uma maneira, aplicando, fazendo essa aplicação, ou você coloca esse dinheiro num plano de aposentadoria.
Existem várias empresas. Agora, continua a recomendação. Procure orientação com quem entende. Cuidado com o conselho de amigos. Tá? Não que os amigos não sejam bons de tê-los, mas eles não são do ramo. Procure as instituições, pesquise o mercado, pesquise na mídia, veja publicações. Nesses planos, são empresas que vão ter que durar 20, 25 anos para poder garantir o seu pagamento. Se você deixa isso para fazer depois, o tempo passou. E quanto mais perto da sua aposentadoria, mais desembolso você tem que fazer. Quanto mais cedo você começa, menor é o desembolso dessa poupança que você vai fazer a futuro. E essa é a tendência. Não tem como deixar que isso não venha a acontecer. E planeje essa aposentadoria complementar, porque ela é muito, muito, muito importante. Tá? Veremos agora uma questão chamada resumo. Isso para quê? Para que eu possa linkar com vocês, juntar todas as informações que nós vimos até agora. Tá? Desde o que nós vimos, para onde nós passamos e aonde nós chegamos. Ok? Vejamos então. Orçamento e planejamento. Eu coloco aqui como orçamento e planejamento porque eu estou fazendo um resumo. Um resumo do quê? De todo o assunto que estava no intermediário, que estava no meio desse sanduíche, digamos assim, que faz parte do orçamento e do planejamento. Vamos ver quais foram os passos que nós passamos e que nós montamos para que nós possamos definir e fechar esse assunto de uma maneira que fique bem prática, fácil de vocês aplicarem. O primeiro ponto foi quando nós levantamos as receitas e as despesas. Lá onde nós tivemos a preocupação de diferenciar as despesas, saber o que é uma alimentação fora do domicílio, o que foi uma alimentação fora do domicílio usando dinheiro, lembram lá do saque, do cartão, né? Ou qual foi a alimentação fora do domicílio que nós usamos para pagar com o cartão de crédito, qual é a despesa que é fixa, aquela que eu tenho todo santo mês, ou aquela variável, que é aquela que só me aparece uma vez por ano, um imposto, às vezes, ou uma outra despesa qualquer, tá? Uma aplicação que eu faço uma vez por ano só, ou uma instituição de caridade que eu ajudo uma vez por ano. Isso é importantíssimo. Tá? As receitas, todas aquelas que nós recebemos, mais aquelas do que nós aplicamos. Montamos o orçamento. De que forma? Lembrando sempre, gente, existem programas fantásticos de informática para ajudar. Existem planilhas de cálculos fantásticas. Existem programas gratuitos na internet e tudo mais. Mas comece simples. Comece pelo básico. A melhor forma é uma folha de papel e um lápis. Uma caderneta e um lápis. Um bloco de notas e um lápis. Tá? E comece a montar. Agora, seja organizado. Imponha técnica. Aí você me pergunta, bom, Alan, você chegou agora para me dizer que eu vou ter que perder pelo menos 1 hora do meu dia para ficar fazendo isso. Não, gente. No primeiro momento você pode até ter um tempo maior para poder fazer isso. Quando isso se tornar uma prática no seu dia a dia, você vai levar 10 a 15 minutos do seu dia para organizar aquelas pequenas coisas do dia. Nada além disso. Você vai pegar e vai montar suas necessidades conforme o dia lhe exigiu.